Divaldinho. Olá, como vai, Renata? Tudo bem? Tudo bom? Olha essa voz de Bem. radialista, Ah, minha filha, é voz né? comum. Não, muito bonita. Bom, o Divaldinho, ele é de Votuporanga, né? Isso, E ele é da Casa Espírita, Grupo Espírita Maria de Nazaré. correto, Tá correto, né? E ele correto. frequentou aqui a nossa casa nos anos em que a nossa querida Dona Alice estava à frente, né, da É, casa. Foi um dos privilegiados de ter conhecido essa alma, né, nobre que esteve aqui na Terra, verdade. né? Um E uma pena. tesouro conhecer Alice, um tesouro. Bom, E só tive ouço. também a felicidade dela ter vindo a Votuporanga em nossa residência, Nossa, que felicidade! por Era duas uma, vezes. era uma Realmente pessoa foi incrível. maravilhoso. Nossa, eu acho assim, de um privilégio, né? Quem É pôde verdade, conviver com ela. é verdade. E, Divaldo, o que você preparou para a gente essa noite? Sobre a doutrina espírita mesmo, sabe? Sim, Um tema doutrinário evangélico. sim. E então, seja muito bem-vindo Obrigado. e estamos aqui para te ouvir. Obrigado, Renata. Felicidades a você. Obrigada. Boa noite a todos os nossos amigos, amores do coração. Que abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional de nossas almas. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É interessante depararmos com uma assertiva deste teor, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Victor Hugo coloca para nós em uma dos seus escritos que a dor é a mais bela de todas as rainhas. Todos se curvam diante dela. Eis que somos deflagrados em um momento histórico para muitos, para os mais idosos, não, porque viveram os momentos da guerra, do pânico, do sofrimento atroz. Outros que ainda perpassaram por tantos dramas e problemas e conflitos, como hoje também passamos por um período. Mas qual é a diferença e o posicionamento do indivíduo alicerçado ante o conhecimento libertador de uma doutrina cujas bases filosóficas, científicas, com consequência moral que torna melhor o homem, que não a religiosidade? Quando nós temos o aporte da religiosidade, e quando esta é a que nós agora estamos trabalhando, a doutrina dos espíritos, ela vem mostrar que, como diz Emmanuel, o passaporte é conquistado através das agências da dor. E então, caiu-se em regra comum de muitos dizerem que nós, os espíritas, somos masoquistas. Não. O espírita não é masoquista, mas ele, entendendo o caminho da dor como condição sine qua non para o aperfeiçoamento. Todo o trabalho elaborado pelos espíritos trazem à luminescência esta realidade da lei de ação e reação. Ninguém fere alguém se não ferir a si próprio em primeiro lugar. Então, é chegado o momento de nós usarmos o conhecimento espírita, porque do que valer-nos-ia sermos deflagrados por um conhecimento libertador que liberta-nos do ramerrão das reencarnações inferiores,
permitindo-nos ascender rumo a uma libertação de nossas almas presas a uma visão obtusa, tacanha, quanto ao posicionamento da criatura humana. O que ocorre na atualidade é que muitos se deixam levar pelo frisson, tal como Allan Kardec coloca com os espíritos, os convulsionários. Este pânico, este medo, esta onda que graça a humanidade, muitos de nós entramos, chafurdamos-nos dentro desse pessimismo e aí entramos em desequilíbrio. Ora, acaso sofreríamos nós a revelia da lei? Não, não sofremos a revelia da lei. Nós, segundo o livro dos médiuns, vivemos a influência do meio onde nós estivermos. Se estivermos em um lar, uma instituição que é o lar, primoroso momento entre famílias, estivermos consoante aos ensinamentos da doutrina, manter-nos-emos numa calma. Sabem o que dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo? A calma em meio aos tormentos da vida não será uma felicidade? Ora, se os espíritos colocam para nós a calma em meio aos tormentos da vida não será uma felicidade? Vamos encontrar no Evangelho, capítulo 9, item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos afligeis. Antes, porém, agradecei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória na vida espiritual. Pergunto, queridos amigos, quem é de nós que quer glória na vida espiritual? Nós queremos que o meu filho, o meu marido, a minha esposa, a minha relação afetiva, que ninguém da minha família pereça por nenhum problema. Eu rogo a Deus genuflexos que nenhum tormento recaia sobre a minha família. Ora, que não falte trabalho aos meus familiares, que ninguém fique desempregado. Ora, as bênçãos não são para a terra. A terra é um mundo de provas e expiações, como escola bendita, onde estamos graduando-nos à medida que esforçamo-nos para modificar o nosso estado mental. E aí, então, se o Evangelho coloca para nós, não vos afligeis, por que é que estamos vendo em massa uma aflição geral? Ora, já remontamos a história para observar quando Herodes manda ceifar a vida de todas as crianças, porque cria Herodes que ali matar-se-ia Jesus Cristo? Quantas crianças foram decepadas as suas vidas orgânicas? Um dia tenebroso, quando o primogênito era arrancado das residências e levado à morte. Meus amigos, nós estamos, sim, debaixo de um magote onde a dor vai carcomendo, em primeiro lugar, àqueles que se desesperam. Agora, como é que eu não posso sofrer nenhum mal só porque eu tenho a presença veneranda dos espíritos? Não. Na guerra da gripe espanhola, minto, não é guerra, a gripe espanhola, onde Eurípides Barçanulfo, incansavelmente atendendo a população na cidade de Sacramento, vez outra, como Corina Novellino, em o seu livro Homem e a Missão coloca,
Ele, Eurípedes, tinha que tomar banhos de imersão na água com sal para baixar a temperatura do seu corpo, para tirar as dores do corpo. E ele voltava à carga, trabalhando no atendimento às pessoas cuja gripe espanhola devassava. Não morreram alguns, morreram milhares e milhões de pessoas. Meus amigos, Eurípides Barçanufo foi a óbito com a gripe espanhola, trabalhando incansavelmente no socorro à comunidade e aos sofrimentos. Mas, vamos dizer, por um lado, este era Eurípides Barçanufo, mas vamos ver todos os que estão sofrendo. Alguém já foi a um hospital de oncologia? Alguém já visitou um nosocômio? Alguém já visitou um leprosário? Alguém visitou um hospital onde os nossos irmãos tratavam da tuberculose, que eram retirados do próprio lar? O ranceniano, ele na família o punha para fora, colocava-o para fora, não permitindo que ele fizesse mais parte da família. Os seus pertences eram jogados. E ele, o nosso irmão, filho do mesmo pai, iam para os vales dos leprosos, iam para os leprosários divididos em nosso país, iam para as colônias dos tuberculosos que não podiam ficar em casa. Ora, nós estamos tendo uma evolução fantástica. Então é preciso que leiamos o Cristo Consolador. Deus é amor, definiu João, o apóstolo. E Pedro coloca que o amor cobre a multidão do erro. Por que preferimos desarvorarmos-nos no desequilíbrio, no desespero, no tormento voluntário, de cairmos dentro deste abismo, cujas as ideias são pessimistas, não corroboram com a realidade de uma doutrina como é o Espiritismo? É chegado o momento de nós darmos conta da mensagem de Vicente de Paulo em O Livro dos Médiuns, no último capítulo. A união faz a força. Uni-vos para serem fortes, que a chama da amizade, da união, deve aquecer e iluminar os vossos corações, a fim de que resistamos aos ataques impotentes do pensamento desairoso, do pensamento desequilibrado, da onda mental que viceja e graceja pelo mundo afora. Quando somos tomados por essa conexão de uma onda tenebrosa de desequilíbrios, nós estaremos permitindo que nossos irmãos, espíritos desencarnados, encontrem ressonância com o nosso desequilíbrio e fazem morada nos nossos pensamentos, fomentando a desgraça, fomentando o desequilíbrio, fomentando o medo que carcome o indivíduo. Meus queridos, Jesus Cristo mostrou para nós que o medo nos acompanha desde os primórdios da antiguidade. Jesus chama um homem e lhe dá 4 talentos. Jesus chama o outro e lhe dá mais 2 talentos. E o outro dá-lhe 1 talento. Quando o Senhor volta do regresso do seu périplo, o que recebera 4, devolve-lhe 8. O que recebera 2, dá-lhe 4. E o outro, indagado por nosso Senhor Jesus Cristo: tive medo, Senhor, tive medo. Ó servo infiel, ingrato, por que não destes aos homens que o teriam multiplicado? Por que não destes? Ó Senhor, diz Jesus Cristo ao jovem: volta, renasce outra vez, faze tudo de novo. E será que nós teremos também que realizar o mesmo périplo, o mesmo percurso?
Será que estamos fadados a viver dentro deste ostracismo do medo que deixa obnubilada a nossa visão e não nos permite observar o lado maravilhoso que a doutrina nos coloca, o Cristo Consolador? Venho como outrora trazer-vos a bonança, estendendo as mãos e dizendo para nós: venha a mim, você que sofre, que está perdido, está desequilibrado, e eu o aliviarei. Recordando o ensinamento da lição do capítulo 9, item 7, a paciência, a dor, ela promove em nós, é como o artista, o artesão, com o cinzel na mão e um bloco de mármore. Ele vai lapidando, ele vai crestando, ele vai comendo o bloco de mármore para esculpir, ou melhor, deixar à mostra a beleza que jaz lá dentro. Todos nós somos ricos de virtudes, mas nós estamos numa onda desequilibrante das notícias malfazejas, da onda do pessimismo e do negativismo. É preciso que nós lembremos-nos de nosso Senhor Jesus Cristo nos dias atuais: vigiai e orai. É preciso que nós façamos a higiene mental da estrutura psíquica. É preciso que aprendamos a cultivar a leitura de uma página, como nós ouvimos a nossa irmã lê-la com beleza e maestria, e uma explicação de uma historieta memorável para libertar a nossa amiga e irmã borboleta do seu casulo. Nós todos não estamos dentro de um casulo? Quem é de nós que não está vivendo dentro da menor célula da sociedade humana e a mais importante de todas elas, a família? Lembremos-nos do Evangelho, quando a mãe toma do berço a criança e lhe pergunta qual de nós duas é culpada. Não importa quem é culpado. O que importa é que eu vou te amar, eu vou te ajudar, eu sou a tua mãe e eu vou te ajudar. Então, é isto que nós precisamos, desta união, desta chama da amizade pura que deve unir e iluminar os nossos corações. É este o momento em que nós estamos precisando, como seres humanos, não deixarmos-nos fraquejar, porque se Paulo outrora dissera para nós, mesmo de joelhos desconjuntados, levantai e andai. É este o momento que nós estamos vivendo. Ninguém está falando em desrespeitos para com as leis humanas, mas é preciso crer nas leis divinas, é preciso crer na fé divina, mas é preciso crer na fé humana, nos nossos valores. Ora, desde quando a nossa doutrina negligencia os cuidados da asepsia ou os cuidados naturais? Mas nós não podemos ficar aguardando a morte chegar. Nós temos que sair à luta, ao trabalho da redenção, ao trabalho de nós próprios, modificarmos em nós mesmos esse posicionamento pessimista para um pensamento altruísta, um pensamento positivo, um pensamento como Jesus asseverou. Não colocar a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, para que todo mundo que adentrar o ambiente conheça a sua luminosidade. A sua luminosidade é o trabalho que você é, o testemunho vivo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos das mulheres históricas, porque também hoje comemora-se o Dia da Mãe, como seria de praxe todos os dias do mundo as mães serem lembradas. Mas é preciso lembrar da mãe no cotidiano de todas as horas. É preciso lembrar-nos de Joana de Cusa, que diante da fogueira e do filho amarrado, hasteado ao poste, o menino pede, implora: mãe, abjura. Ela
fala para o seu filho, olhando em profundidade nos seus olhos: cala, meu filho, você não sabe o que fala. E o carrasco ateia fogo. Joana d'Arc, em momento algum, mentiu. Continuou falando a verdade e, num átimo de segundos, ateia-se fogo, queimando-lhe o corpo, dando liberdade à alma. Então, nós vamos observando que esta doutrina, que dimana desta realidade, do pensamento harmônico às leis divinas, uma doutrina atualíssima que, em qualquer momento da humanidade, ela pode encarar face a face a verdade. Contra fatos não se tem argumentos. Ou nós vamos fazer este estudo interior para descobrir o que é que você, o que é que nós estamos querendo da nossa vida. Qual o caminho a palmilhar que dá-nos um certificado para entender que este processo que liberta-nos deste ramerrão das reencarnações inferiores é um processo do autoconhecimento de nós próprios, é um processo de reconhecer que somos nós os artífices da nossa felicidade ou da infelicidade. Não é o meu marido, não é o meu companheiro, não é minha mulher, não é ninguém. Sou eu, é você, somos nós os artífices da nossa própria felicidade. Então, quando nós assenhorearmos-nos do bordão da fé, quando nós estivermos convictos, nós poderemos sim, não é hoje e nem se-lo-á amanhã, mas em futuro, como disse Paulo: Senhor, que queres que eu faça? E aí nós vamos encontrar a realidade intrínseca, como dizem e afirmam os espíritos: vivei como vivem os homens do vosso mundo, embora tendes de compreender que do mundo não sois. Ora, se não somos, estamos estagiando, passando por aqui, mas é preciso que nós logremos alcançar um patamar de estruturação, de fortalecimento de ânimo, de entendimento da lei de ação e reação, única lei plausível, equânime, perfeita, que há de orientar-nos o porquê da dor na existência da criatura humana. Nós não sofremos a revelia da lei, nós estamos passando por momentos de dificuldades, mas o nosso pensamento perde vida, apaga-se diante das questúnculas quando são agravantes de pensamentos pessimistas. Ora, eleva, pois, o teu pensamento, alma querida, esteja vibrante numa tônica de confiança em Deus. Ora, se o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, consubstanciado na doutrina dos Espíritos, mostrando-nos a realidade da fé humana e da fé divina. A fé divina é a certeza de que passaremos todos pelo fundo da agulha. É um momento que passaremos todos nós. Por isso é que precisa trabalhar crestando arestas, trabalhar para aumentar o alforje divino, as bênçãos que colheremos todas elas. Porque se os Espíritos mostram que a felicidade não é do mundo que vivemos, mas podemos desfrutar, sim, destes momentos tão ricos, tão preciosos, como estes, em que uma obra monumental como é o Irmã Catarina, na cidade de Bauru, apresentando para nós, através de uma obreira do Senhor, autêntico médium natural, que apresentou-nos para a realidade da vida, nossa Alice, extraordinária mulher, uma trabalhadora incansável para atender, consolar, esclarecer, pontificar, construir junto dos corações humanos a realidade de nossa doutrina. Uma noite benfazeja como essa, rendemos graças ao dia da mãe ou das mães, rendemos graças em nome de Dona Alice, para parabenizá-la num momento tão oportuno,
da gratidão que todos nós temos, do carinho imenso, porque sempre a doutrina esteve no velador, para que todos os que buscassem o consolo saíssem dali com a palavra de orientação da irmã Catarina e da pleiade de amoráveis espíritos, como o nosso querido e adorável Luiz. Portanto, meus amigos, que este momento de reflexão una-nos ao pensamento divino e guarde-nos na certeza do imenso amor que o Senhor tem para conosco. Abençoe-nos, Jesus, o eterno amigo de nossas almas. Muito obrigado pelo vosso carinho e pela vossa atenção. Obrigado. Tem a impressão que ligou agora. Ligou. Tá. Que linda a sua preleção. Eu até anotei aqui, ó, a primeira frase que você falou. Não estou ouvindo você. Não. Ai, espera. Tá ouvindo agora? Não, está muito baixinho. Tá ouvindo? Melhorou? Mas, vamos tentar, vamos lá. Vamos tentar. Então, eu até anotei aqui a primeira frase que você falou. A dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Achei muito bonito. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que existam pessoas que estão aqui na Terra, né, reencarnados, e que não irão passar por nenhuma dor? Então, seria só os eleitos que passariam pela dor para se depurar? Não, todos nós passaremos pela agência da dor para adquirir o passaporte que liberta-nos do ramerrão das reencarnações inferiores. Todos nós. Você vê os grandes da nossa história, todos passaram por dores atrozes. Você vê, nosso Senhor Jesus Cristo teve uma morte bárbara. A sua mãe morreu aos 92 anos de idade. Você vê Chico Xavier com inúmeras enfermidades e é o maior depois do Cristo que passou pela Terra, o médium Francisco Cândido Xavier. Então, todos nós, mas é uma condição, querida Renata, que nós permitimos. Ora, se os Espíritos colocam para nós que a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos, mas ele coloca ainda, não vos afligeis. Qualquer motivo de dor, nós berramos igual cabrito novo. Exatamente. E aí, então, ela deixa de ter a função. Ninguém vai bater no peito. Ai, eu sofro. Não. Nós não somos masoquistas. A minha mãe desencarnou. Uma dor imensa, porque a saudade... E aí nós vamos fazer o quê? Berrar, vamos gritar, vamos revoltar contra Deus, quando oramos o Pai Nosso, pedindo a Ele que cumpra a vossa vontade. Ponto final. É a dele que cumpriu, não foi a nossa. Exatamente. E achei também muito interessante, anotei aqui, que a dor é uma rainha sobre a qual todos se dobram, né? Perante ela. Você disse assim... Você sabe que quando eu li isso em Victor Hugo, que a dor é a mais bela de todas as rainhas, porque todos se curvam diante dela. Não tem quem não se curva. Agora, quando se curva, entendendo as leis de ação e reação, quando eu entendo que eu estou passando por uma enfermidade, que eu sou o causador, por exemplo, o indivíduo que guarda uma mágoa do marido, ela remoe a mágoa, ela vai criar um câncer tranquilamente. Ou pode criar uma outra coisa. Quem tem uma mágoa deixa a região do coração, do músculo cardíaco, acinzentada, e aquilo vai um peso, pode a pessoa sofrer um infarto. Então, nós vivemos em um mundo, um mar
de energias, que somos nós o causador disso tudo. Perfeitamente. Eu até, você agora deu esse exemplo, e eu vou te dizer que é perfeito, porque eu tenho uma conhecida, bem próxima da minha família, e ela um dia me disse assim: olha, eu trago uma faca cravada dentro do meu peito, porque a minha filha não se casou na igreja, então ela vive numa união estável, e isso eu trago como se fosse uma faca no meu coração. Você acredita que, passado um certo tempo, ela adoeceu e teve que colocar 3 estentes exatamente no coração, É né? verdade. Então, tem essa história do órgão de choque, né? Onde nós acumulamos aquele sentimento, e aí é onde vai, então, se materializar, né? Aquela Tranquilo. mágoa. Renata, eu estava na cidade de Sacramento com a Igorina Cunha, no culto, e chegou um senhor amargurado, o semblante pesado. Egorina falou assim: Divaldinho, por favor, peça aquele senhor sentar aqui perto de nós. E aí a mulher do homem disse assim: a morte de 2 filhos. E o Chico Xavier pediu para trazê-lo aqui, porque se ele não chorar hoje, ele vai ser infartado. É Nossa, incrível. Ele foi sim, formando uma nuvem no peito e ele não conseguia respirar. Então, sim, olha só como nós vamos aniquilando-nos em primeiro lugar, né? Então é exatamente. preciso gerenciar. Eu aqui na obra nós visitamos um senhor canceroso da glote e ele não fala porque aquilo está sendo comido. Então ele escreve: agradeço a vossa visita, fico muito feliz. Ele escreve. Vamos a um Sim, outro cadeirante que é todo torto. Ele maldiz a cadeira, ele grita, ele xinga, ele blasfema. Então esse não sabe o bem sofrer e o mal sofrer, exatamente, né? né? Porque É por isso que é, nós podemos bem dizer a dor, é, verificar o que é que eu preciso aprender, né? Para que eu estou isso. passando por isso e não por que eu estou passando. Agora Essa tem uma assertiva de Paulo, o é, apóstolo, que ele coloca para nós: passai as vossas ações pelo crivo da caridade, mas a caridade segundo entendia Jesus. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas, caridade, a justiça quer dizer, se nós fizéssemos isso, nós teríamos minimizado todas as nossas dores. Mas nós não. Nós ficamos à busca de dores, de aflições, de tormentos voluntários constantemente. constantemente. É, Você acredita que nem todas as dores nós trazemos como resgate de outras existências, que algumas nós cultivamos nesta existência mesmo, com o nosso modo de agir? Eu digo assim, olha, existe uma fatura do passado, mas existe também dívidas que a gente contrai no hoje, não é verdade? tranquilamente, nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes, a maioria, nós usamos mal. Até para casar, usamos mal. É porque a gente olha, é tomado de um impacto, é tomado da libido, menos da inteligência, para entender quem é o outro, dialogar, conhecer, né? Então, nós somos os causadores diretos dos males que atormentam a nossa vida. Nós iramos com facilidade, nós aborrecemos com muita facilidade. E você concorda que agora é um grande momento que nós estamos vivendo de despertar, um tempo de pausa para a gente pensar, repensar a vida, no novo normal que a gente vai ter aí pela frente? Mas você sabe, Renata, eu estou com 67 anos. Eu, desde que nasci, venho aprendendo que cada período, venho vendo. Eu venho ouvindo, por exemplo, Renata, do meu avô, na soleira do fogão de lenha, fogão a lenha, aí o meu avô dizendo para o meu pai que ele, Divaldo, não ia dar conta de criar os filhos. Ora, eu já estou com 67, vão chegar a 90. Agora, as coisas, elas vão passando.
e nós nos apercebemos. Só que hoje nós temos uma vantagem e desvantagem. É a mídia avassaladora que quer divulgar o mal, Sim, né? São as guerras políticas, porque se nós formos observar, a maioria está trabalhando. Quando você olha o noticiário em São Paulo, são 6.000, 8.000 pessoas tomando metrô. Ora, 8.000 pessoas trabalhando e 3, 4 lamuriando. é verdade, Né? exatamente. É a ótica com a qual nós olhamos nesse momento de crítica ou de pessimismo dos seres humanos. Sim, mas não sei se você faz essa avaliação, mas no meu entorno eu percebo as pessoas se melhorando com toda essa experiência. As pessoas se modificando, a questão do consumo mais consciente. Por exemplo, aqui na nossa cidade, nós ficamos com o comércio parado por um grande tempo. Sei. E reabriu, e muitos dos que eu conheço não tiveram a necessidade de ir ao comércio. É, Então, se reformularam, reviram os seus não, conceitos. Eu acho que nós todo, estamos todo caminhando, momento permite o homem pensar. Aquele que usar disto será vitorioso. Quem não usar vai criar consequências negativas. Mas agora, todo processo traz benefício a muitos que querem aprender. com certeza. É, Agora, em detrimento dessa nossa expectativa, do nosso otimismo, também há pessoas, eu não me recordo de quem exatamente é essa frase, mas, salvo engano, não é de Platão, mas há um filósofo que disse que há certos homens que são como frutas, que eles passam da fase verde para a fase podre e não amadurecem. é verdade. Infelizmente, existe realmente essa situação. É Você, verdade. É muito comum o pessimista, o negativista, aquele que vê tudo negro à sua volta, que não tem fim. Ora, ele não conhece a história da humanidade. Nós estamos numa evolução belíssima. Nós estamos em um mundo fascinante de tanta beleza e tanta harmonia. O que falta é a confiança em nós que deveremos ter e exercê-la. com certeza. E é uma tristeza, né? A gente vê que as pessoas, elas ficam, algumas, ficam maduras e não ficam sábias, né? É, Mais do que Tem quando. muita, tem muita gente inteligente culturalmente, mas não tem sabedoria para viver. Mas é preciso que nós tenhamos esses olhos. Você sabe que uma vez eu perguntei ao Chico Xavier como é que você nos vê com tantos problemas, né? Como seres humanos, trabalhando, modificando, ninguém dá salto na lei. É todo um trabalho paulatino. E a reencarnação é para isto, né? Para Exatamente, né? lapidar o indivíduo. É. E assim, você concorda que a dor, né, enquanto benefício, quando há uma queda de um, essa queda pertence a todos, que nós somos um conjunto, que não há como você, se por cada um passa a centelha divina, quando um decai, é como se toda a humanidade também decaísse com esse ser. Não, não, de forma alguma. Agora, numa sociedade como a nossa, se alguém morrer de fome, você responde, eu respondo, todo mundo responde. Porque é inadmissível que um ser humano morra de Sim, fome, de sim, frio. sim, Agora, se ele resvala pelos precipícios da sexualidade ou das drogas, o problema é dele, ele tem um livre-arbítrio, não recai sobre mim. Agora, se eu posso dar-lhe serviço e não lhe o dou, aí eu vou ficar com a culpa também. Né? Aí é exatamente, uma né? questão de foro íntimo e de consciência. Mas não é porque o outro fez um mal ou agiu mal, tomando do seu livre-arbítrio, que eu responderei por ele. É como no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo o 5º, item 27. Por exemplo, o sujeito está se afogando. Eu estendo a mão, ele recolhe a mão. Deixai-o morrer. Não pula, porque se você pular, você morre. Exatamente. E o que que você diria para você deitar todos os dias à noite,
sua cabeça no seu travesseiro, e quando você faz aquele exame de consciência, o que é que eu fiz durante o dia, né? O que você acha mais importante, que você consegue dormir o sono dos justos? O que é que te traz essa paz? Quando você faz esse exame de consciência do seu dia, o É que o te traz? dever retamente cumprido e a consciência tranquila que narra nos o Evangelho. O dever retamente cumprido e a consciência tranquila. Exatamente, né? Dormir Fazer em a paz. Se diferença eu na não vida. fiz nada para alguém. Agora, você sabe quando com 17 anos eu ia à favela Ah, e deparava com um drama que eu, não tendo dinheiro e não tendo condições, eu não podia resolver o problema. E eu ia com algumas amigas que me levavam de carro, porque eu não tinha automóvel e não sim, tenho até hoje. Mas então o que que acontecia? Eu voltava para casa de consciência tranquila, porque eu fiz o que eu podia. Agora, elas me ligavam até de madrugada, eu não consigo dormir, a mulher não tem coberta. Eu falei, então você pega todas as suas cobertas da sua casa e leve para ela. Não, mas eu não posso. Então vá dormir. Não é verdade? exatamente, com Natural. certeza. Porque a Você, doutrina ah, é muito prática, ela não é boba. é verdade. Você é espírita desde os 17 Eu anos? nasci perturbado, muito Ah, perturbado. Dei trabalho à minha mãe, que é uma santa mulher. Aos 17 anos, eu fui ao centro sozinho e nunca mais saí. você é médium? Sou. Mas E é, desde o nascimento, eu vivia por conta das benzedeiras. Eu só entende? dormia ou melhorava com o benzimento. Sei. E aí Depois, você, com 14, 15, aí já tomava passes com as amigas de minha mãe. entendi. E aí Mas só você melhorei foi, quando eu fui deliberadamente por mim mesmo. entendi. E aí quando você foi para o centro, você foi estudar a doutrina para depois desenvolver a sua mediunidade? Não, eu fui diretamente num centro onde eu conheci tudo de prática da mediunidade. Eu não, Sei, não tinha estudo, entendi. não tinha estudo. Então, eu conheci a prática da mediunidade, o exercício. Você vê, eu no terceiro dia que fui ao centro, o espírito mandou eu dirigir a reunião mediúnica. Nossa, Não e tinha você dirigiu? cabimento. Não tinha cabimento. E eu dirigi. Agora, eu aprendi por 4, 5 anos a prática mesmo. Depois saí Entendi. desse centro, por motivos que não vem ao caso, e fui para um outro. O outro cerceou toda e qualquer atividade mediúnica e só fui estudar. Então, Entendi. aí foi onde eu tive um parâmetro até para gerenciar o centro que dirigimos hoje, a obra social. Sim. E hoje você atua ainda em reuniões E mediúnicas? temos aqui, nós somos um fundador de um centro que vai completar o ano que vem 40 anos Que de maravilha. atividade. Se você E quiser você, dar uma olhada e alguns ouvintes, sim. Grupo Espírita Maria de Nazaré, é www.mariadenazaré.com. Que bacana para a gente poder ver o trabalho. Deve Conhecer ser a uma. obra. Sim, que maravilha. E você concorda que ter tido esse contato e esse conhecimento com a doutrina fez toda a diferença dos seus 17 anos até agora? Salvou minha vida. É um salva-vidas, não é? Revolução completa. Eu era É, católico. Não desprezo o catolicismo nenhuma, porque todo mundo tem uma faixa etária de evolução e cada sim, um entende aquilo que lhe é necessário. Mas quando eu fui ao centro pela vez primeira, eu fiquei enamorado e curei-me. Ainda sou enfermo, mas controlado, entendeu? sim, com certeza, né? Realmente a nossa doutrina é um É salva-vidas. espetacular. É A gente, preciso estudá-la. É uma com pena certeza. porque hoje não se estuda como dever-se-ia estudá-la, mas é magnífica. E o que você tem a dizer do movimento espírita na atualidade? Você tem Olha, alguma crítica a o fazer? movimento espírita, malgrado as federações e as instituições, outras, os centros continuam sendo faróis nas noites densas da humanidade, cada qual realizando o melhor que pode.
Exatamente, né? né? É isso que é Com o mais importante. Quem é que é melhor do que o outro? Aquele que estiver calado. É verdade. E nesse tempo de pandemia, o Centro Espírita Maria de Nazaré está com as atividades, as Elas palestras. voltam agora em junho. Nós Sei, abrimos, fechamos, dependendo do sinal vermelho ou sei lá o que o governador criou, e aí então nós andamos assim dentro da lei. E agora em junho será aberto. que Mas bom. ainda continuamos trabalhando. Eu atendo todos os dias, de manhã, de tarde, à noite. Temos a alimentação em 3 vezes na semana para 400 famílias. Sim, o atendimento que você diz é atendimento fraterno? Atendimento fraterno e consultas sobre mediunidade, processos de família. Eu atendo um Nossa, por que um. interessante, que maravilha. Você está aposentado agora, Eu né? sou, Várias... eu sou aposentado e sou solteirão encalhado. Então eu tenho todo o tempo do mundo. Mas que maravilha, que benefício, né, Cláudio? Que pena que eu não estou aí em Votuporanga, Mas né? você virá conhecer. Você faz Ah, com palestras, que eu já certeza. sei. Você É, poderá fazer uma palestra para nós. com certeza, mas eu quero conhecer você, quero passar pelo seu atendimento, tenho Não, o certeza. nosso amigo Osmar já me chamou aí para eu ir Que quando bom, abrir o centro. Eu irei com maior alegria que recordar a nossa Alice. felicidade, que felicidade vai ser para a gente, viu? É para todos nós. Com certeza. Bom, nós estamos nos minutos finais, Ótimo. e aí eu gostaria que você falasse alguma coisa para a gente fechar essa noite, fizesse uma conclusão de tudo que nós falamos, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, sentindo a falta da presença física lá no centro espírita. Se você tivesse que dar um recado para cada um que está aqui atrás da tela te assistindo. Meu amigo, você que me ouve e que muitas vezes bate um desespero, acalma. A paciência é a chave da vida. Se você cultivá-la, você verá tudo maravilhoso à sua volta. Mas se você se afligir, você não entendeu e não conseguirá entender o que acontece consigo. É, portanto, a paciência é a mola mestra da existência. Mas se você não estudar a doutrina dos espíritos, se não conhecer o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ficará com muitas dificuldades de entender os meandros com os quais temos nós de conviver. Portanto, querido amigo, todos nós precisamos estudar a doutrina. Digo isso porque, quando Chico Xavier fez 90 anos de idade, eu fui levar-lhe um mimo e entrei na residência. Ali estava ele, aos 90 anos, estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi ele, nesse dia, que chamou minha atenção para conhecer a física quântica no Livro dos Espíritos, que até então eu era chucro e não sabia. Vedes que magnitude é a presença deste homem, ensinando-nos a leitura, e isto é a chave libertadora para todos nós. Com certeza. Que mensagem linda, Givaldo. Bondades. Maravilhosa essa noite. A sua voz é maravilhosa. Um locutor aqui falando com a Você é gente de generosa. bate-papo. Você é mãe. Não, eu sou mãe, mas É por isso. É verdade. Não, mas generosa. como palestrante, nós nos tornamos muito críticos. Eu entendo. Então, não é? Eu acredito que Eu você também entendo. sofra Também. deste problema, né? Também, E eu filho. não elogio quando eu não gosto. Muito Eu obrigado. agradeço, mas não elogio. Então, foi muito incrível o seu conhecimento, o que você passa, essa energia boa, essa vibração maravilhosa. Muito obrigado. Amanhã vou assistir a palestra novamente, Você vai porque cansar. Cuidado. não vou, não. E que nós tenhamos a felicidade de ter você aqui E quando eu nós voltarmos
todas as Estarei atividades. junto com vocês aí numa alegria imensa. E Com certeza. Omar vai vir para cá também, Osmar. Ah, que felicidade. Se ele for, eu vou com ele. Vou pedir uma carona e vou Vai aí ser conhecer muito você, bom. Podem vir. com certeza. Olha, muito obrigado. Eu que E agradeço. para abusar mais um pouquinho, eu queria pedir para que você fizesse a prece de Farei, encerramento, querida, com a maior tá? alegria. Farei sim. Agradecendo muito a você, que Deus retribua toda a luz que você Muito trouxe obrigado. para nos iluminar nessa Muito noite. obrigado de coração, Muito querida. obrigado. Muito obrigado. Venerando o Senhor de nossas almas, na quietude da noite, no aconchego da ternura da casa espírita, que agora, entre meio à modernidade, abrange corações tão sedentos, corações amados, corações que jazem dentro de uma perspectiva ou às vezes de um pessimismo tacanho, não observando que ao seu lado vibra em alta voz a presença marcante dos venerandos espíritos que nos convidam a entendermos os meandros da existência. Você, alma querida, que encontra-se em desespero pela falta da oportunidade de trabalho, não te detenhas na margem obscura. Para, reflita, agradeça a Deus, louve a Deus. E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas ser-nos-ão ofertadas com bênçãos e bênçãos a mãos cheias. Você que traz a alma aturdida entre as aflições e os resgares, você que traz o coração amargurado pelo ente amado que devaneou-se diante dos seus olhos, que não mais estando consigo, partiu outros rumos? Para, detenha-te na face risonha da vida, observa os valores que você tem, veja a beleza que dormita ao seu redor. E você, que está inseguro pelo dia de amanhã, não te deixes amarfanhar, alma querida, para alguns instantes, ora contrito a Deus e a luminosidade da presença veneranda dos amigos espirituais, daqueles que compõem a falange do espírito amigo, que é o seu guia, que é o seu benfeitor, que é o anjo da guarda. Detenha-te à margem da beleza da esperança e logo mais verás reflorir aos teus olhos a gratidão para com Deus, a gratidão para com a existência, a gratidão para com as mães, mães generosas, mães da caridade, mães que socorrem a todos nós. E numa noite sobejamente farta como esta, guarda, Senhor, o nosso coração nas mãos da caridade. Hoje e sempre, se conosco, Senhor. Maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão a você, Gratidão. querida. Gratidão. Até a Gratidão. próxima. Abraços e beijos a todos. A todos. Fique conosco aí mais um pouquinho. Sim.